Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina para a minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade, diante do primeiro e último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, as reparações, o amor, os louvores que cada criatura lhe deve. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons dos frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Eu resolvi gravar essa meditação porque é uma partilha, na verdade, né? Não sei o que você vai sair. Como diz, né? A gente vem do nada mesmo por causa do trecho que foi lido na live, né? Então foi um trecho assim que tinha uma palavrinha lá que Jesus estava falando sobre o olho, né? Que enxerga, né? A luz da divina vontade. E aí, por causa disso, eu fui procurar uns trechos. Veio a lembrança, né, na minha cabeça, assim, de eu ter lido algum trecho do Livro do Céu sobre o olho da alma, né? Como que é é, sobre o olho da alma, né? E eu fiz essa pesquisa, Olho da Alma, no Livro do Céu. Apareceu, acho que uns 4 trechos, né? Então, eu vou ler o trecho da live e depois eu vou ler esses 4 trechos sobre o olho da alma para aprender, né? O que que é o olho da alma na divina vontade. Então eu separei aqui, vou compartilhar a tela depois, né? Mas o trecho da live eu vou ler, tá? Não vou compartilhar a tela dele, eu vou ler. Então o trecho é é o do volume 31, é o 3, né? Trecho 3, 14 de agosto de 1932. Quem não vive na divina vontade se encontra nas condições dos ociosos ante a luz do sol. Então, assim, quem não vive está ocioso, né? Então, assim, é muito claro, né? Quem não vive na divina vontade, ele não sabe o que fazer com a luz da divina vontade. Quem vive nela possui a Santíssima Trindade em ato, né? Então, quem vive na divina vontade possui a Santíssima Trindade em ato, em ação, né? Então vamos lá. Estava pensando na divina vontade e como quem se faz dominar por ela, dando-lhe o pleno domínio. Todos os direitos são seus e tudo o que os demais obtêm por piedade, por misericórdia, por bondade de Deus, ela obtém por direito. Então, quem ela está sendo aqui bem, né, bem, vamos dizer até específica, né? Quem se faz dominar pela divina vontade e que dá pleno domínio a ela. Então, ela também adquire todos os direitos, né? Todos os direitos são seus e tudo o que os demais obtêm por piedade, por misericórdia, por bondade de Deus, né? Então, o que os outros obtêm ali pela misericórdia, porque Deus é bom, né? É, ela obtém por direito, ela tem direito. Então, o que que acontece? Às vezes a pessoa ela consegue uma graça de Deus, mas de tanto pedir, ou pela misericórdia mesmo de Deus, entendeu? Pela bondade de Deus, Deus dá a graça para ela de graça, vamos dizer assim, né? Lógico que o dom da divina vontade também é de graça, mas aquela que se deixa dominar, né? Isso que ela está falando, quem dá o domínio para a divina vontade a reinar, né? Quem dá o domínio e dá todos os direitos dela reinar. Deixa ela viver livremente na pessoa, né? Nessa alma. Então, ela obtém por direito. Ela tem direito
de todos os bens da divina vontade. Porque aquela que a domina é santa e tem virtude de transformar alma e corpo em santidade. Alma e corpo em santidade. Então, ela transforma a alma e o corpo em bondade e em amor. Assim que todas as vitórias, as conquistas, os direitos são seus. E como dona, toma o céu por assalto. Que grande diferença entre quem vive na divina vontade e entre quem vive de vontade humana. Então, aqui há uma grande diferença. Mas enquanto isso eu pensava, meu adorável Jesus, repetindo sua breve visita, me disse. Então, ela estava pensando na diferença. A Luísa estava pensando que, né, tudo que Jesus já tinha mostrado, ensinado, ela está falando aqui, olha, quem vive na divina vontade e ela obtém todos os direitos nessa alma, essa alma também obtém todos os direitos da divina vontade, né? Ela possui, né? Então ela tem posse. Então, ela falou assim que assalta as coisas do céu. É como se ela tem o direito e simplesmente ela tem o direito, né? É como se é uma herdeira, né? A gente fala assim, é uma herdeira dos bens divinos. Então, o que que o herdeiro é? Ele tem o direito, né? Então, o herdeiro ali, aqui, vamos dizer aqui na terra, né? O pai é dono da fazenda, ele usufrui de tudo que está lá na fazenda porque é dele por direito, entendeu? Então, é mais ou menos isso sim que eu que entendo nesse começo. Aí Jesus vem explicar. Filha bendita, a diferença entre uma e outra é grande e incalculável. Então, a diferença entre uma e outra é grande e incalculável. Para quem não vive em minha vontade, para quem não vive, ela é como o sol para os ociosos, porque os investe com sua luz e os impele com seu calor. Eles não fazem nada, nada aprendem e nada ganham, e tornam estéril para eles a luz do sol. E como estão sem fazer nada, cansam-se, aborrecem-se da mesma luz e buscam a escuridão como repouso de sua infeliz ociosidade. Então, quem não faz, Jesus fala que a luz do sol investe, né, a alma, só que ela não sabe como fazer. Ela não sabe. Ela vem à luz e ela não sabe. Mas para quem trabalha, a luz é operosa. É luz ao olho para lhe mostrar o que deve fazer. Porque quanto à luz que tem fora, se o seu olho não tem a vida da luz, de nada lhe servirá a luz que a circunda. E se não tem a luz exterior, de nada lhe aproveitará ter a vida da luz em seu olho. Né? Então, é aqui que eu entendi. Então, assim, quem consegue aproveitar a luz divina? Quem vive na divina vontade. Porque ela compreende aquela luz, né? Então ela enxerga, né? Eu já estou falando assim, tem a luz e tem que ter o olho que enxerga, porque se ela não enxerga a luz, ela nem sabe o que ela tem que fazer. Mas a alma que enxerga essa luz é a alma que vive na divina vontade. Então, quando ilumina, ela sabe que aquilo é para ela trabalhar. Ela sabe o que ela tem que fazer. Ela sabe que ela tem que, o que ela tem que operar, né? Então, assim, um exemplo simples assim, que veio na minha mente, a hora que eu estava lendo, foi assim. é, por exemplo, aqui eu moro num apartamentinho, né? Aí, quando eu chego aqui, eu aperto a tomada ali para acender a luz. Aperto. Vou entrar num cômodo aqui, eu tenho que apertar, né? Eu tô pensando assim, porque hoje é um dia que eu chego, né? Então, toda vez que eu aperto a luz para entrar aqui, eu olho dentro desse cômodo. E essa luz iluminou esse cômodo para mim, inteiro, né? Então, quando eu entro, eu olho esse cômodo, essa sala aqui, que tem uma copa junto, ela iluminou. Eu sei se eu tenho que limpar o chão, eu sei se eu tenho que arrumar, né? Arrumar coisas que estão fora do lugar. Você está entendendo? Então, a hora que eu acendo a luz, eu tenho o olho para enxergar o que está fora, né? O que eu preciso fazer nesse cômodo, né?
Então, assim, então quem tem a luz da divina vontade, a hora que ela envia a luz, né, que ela acende, vamos dizer assim, a luz divina aí na sua mente, né? Você sabe o que você tem que fazer, você sabe o trabalho que você tem que operar, e você opera, né? Você faz a ação, né? Opera é trabalhar, você trabalha com a luz, ela te serve para você ir a serviço, né, assim, dela, né? Agora que Jesus está falando, agora quem não tem o olho da divina vontade, ele vai entrar nesse mesmo cômodo, vai acender a luz, vai estar coisa fora do lugar, vai estar chão sujo, e ele começa a olhar para todo lado, ele não sabe nem por onde começar. Ele não sabe. Ele não sabe o que ele tem que fazer, ele não sabe que ele tem que pegar um balde, pegar um pano, varrer, ou pôr as coisas que estiver bagunçado, colocar em ordem. Ele não sabe. Daí ele fica olhando aquilo, aí ele pega e apaga essa luz e vai deitar. Não faz nada com ela. Né? Então é isso assim que, de uma forma simples, né, do dia a dia da gente, que eu entendi essa parte que Jesus está falando, né, da luz. Mas para quem trabalha, né? Então, para quem vai trabalhar, a luz é operosa, é luz ao olho, né? Então, para lhe mostrar o que deve fazer, né? Então, você acende e você sabe o que você tem que fazer naquele cômodo, né? Eu estou exemplificando o cômodo para ficar fácil, né? Como eu estou nesse cômodo aqui, eu estou com a luz acesa, então eu sei que eu tenho, às vezes, o chão para limpar, né? Eu tenho uma coberta para dobrar, que está em cima do sofá desarrumada, né? Eu tenho ali a estante com os livros fora do lugar, entendeu? Então ela vem e eu sei o que eu tenho que fazer, né? Então é isso que eu entendi, tá? Quanto à luz que tem fora, se o seu olho não tem a vida, né? Precisa ter a vida divina. De nada lhe servirá a luz que o circunda, e se não tem a luz exterior, de nada lhe aproveitará ter a vida da luz. Né? Então, se você não tem a luz divina, né? Peraí. Se você não tem o olho da vida divina, Jesus vem e te mostra uma situação. Se você não tem a vida divina dentro de você, e Jesus vem e desabafa uma situação com você, você não entende nada. De repente você fica nos seus próprios pensamentos, né? No seu próprio mimimi, às vezes que a gente pode até reclamar ainda, né? Mas quem tem a vida da divina vontade, tem o olho, né? Tem ali que enxerga, ela sabe que aquilo é para ela trabalhar na divina vontade. Ela fala: Nossa, Jesus está querendo desabafar comigo isso aqui. Tá bom, Jesus, vou tentar, vou te entender, vamos conversar, né? Ela vai, aí Jesus mostra uma coisa, daí ela vai procurar no livro do céu, ela vai procurar no outro livro da Val Torta, ela vê um vídeo, ela começa a operar, né? A cabeça dela começa é, ficar em função ali da divina vontade, né? Então ela começa a enxergar e começa a ligar os pontos que Jesus quer falar com ela, quer mostrar, né? Então assim é assim, né? Vai acontecendo, né? Vai acontecendo tudo na divina vontade, onde a gente chega e fala, nossa, recebi um entendimento de Jesus, né? Porque daí esse entendimento é isso aqui que Jesus está falando aqui no começo do trecho. Quem vive nela possui a Santíssima Trindade em ato, né? Então aqui mais para baixo ele vai explicar isso, né? Que a gente recebe a luz, a gente recebe a palavra e depois a palavra, quando a gente coloca ela em prática, ela gera vida, ela gera o amor, que é o Espírito Santo. Né? Então, você possui a Santíssima Trindade em ação. Você fica gerando a vida divina, né? Que é a vida de Jesus em você. Então, vou continuar, tá? Mas para quem trabalha, a luz é operosa. Ah, acho que eu voltei aqui em cima, peraí. A vontade que quer viver na minha é como o olho cheio de luz, que se torna capaz de unificar-se com a luz da minha vontade, que pondo-se de acordo entre elas, fazem e formam trabalhos e obras prodigiosas capazes de fazer maravilhas, céu e terra. Né? Então, quem possui essa luz, né, o olho cheio dessa luz, ele se unifica com aquela vontade, né? Porque a luz é o quê? É Deus trazendo uma vontade ali, uma vontade divina, né? Ele quer falar sobre aquele assunto. A divina vontade quer tratar daquele assunto,
né? E quem tem o olho enxerga e se unifica, fala, tá bom, Jesus, vamos conversar, né? A gente vai, vamos ver o que o senhor quer dizer. Então, ela une ali, né? Eles vão trabalhar juntos, né? Vão trabalhar, né? Então, aí ele está falando que são obras prodigiosas capazes de fazer maravilhar céus e terra. Veja então o que significa viver em minha vontade. Não estar ocioso, pôr-se de acordo com a pequena luz da alma, com a luz do Fiat eterno, para convertê-lo constantemente em seus atos e assim formar a inseparabilidade entre um e o outro. Então, põe a pequena luz da alma com a luz grande, né? Essa comunicação da alma que é luz com a luz do Fiat eterno, né? E as duas se comunicam, né? Elas estão se comunicando, uma entende a outra, ele manda a luz e a alma tem o olho para enxergar e trabalha junto e os dois, e aí Jesus, né, consegue operar, né? Porque aqui ele falou para convertê-lo constantemente em seus atos, né? E assim forma a inseparabilidade entre um e outro. Por isso, a multidão de pensamentos sobre a divina vontade continuava em minha mente, né? Então, a multidão dos pensamentos, ela estava só pensando em divina vontade. Então, é uma multidão. E meu celestial Jesus adicionou, né? Então, ela está assim, isso aqui, para mim, ela está confirmando o que Jesus está falando, né? Que esse é, constante, que estava inseparável, né? Entre um e outro, né? A vida divina com a luz divina com a luz da alma, né? Filha bendita, minha vontade produz a luz na alma, a minha vontade. Então é a luz da alma. A luz gera o conhecimento. Então a vontade divina vem e se comunica com a alma, produz a luz, né? Então mostra para a alma a luz. A luz gera o conhecimento, né? Então essa luz se dá a conhecer, né? A luz e conhecimento se amam e geram ao amor, né? Então aquilo que a gente fala, Deus traz algo, né? A luz, esse gerar o conhecimento é a gente junto, né, com Jesus, conhecer, né, essa luz, conversar sobre essa luz, buscar sobre essa luz, né? A gente busca o conhecimento dessa luz, o que que ele quer dizer. E essas duas juntos, né? Então a luz e o conhecimento se amam e geram amor. Então o amor é esse entendimento e quando passa a ser ação esse entendimento, né? Assim que reina a minha vontade suprema, reina a Trindade sacrossanta em ato. É assim que reina, né? É assim que reina a minha vontade suprema. Então, como que a vontade suprema reina na alma em ato? A divina vontade traz a luz, né? Da luz gera um conhecimento. Então, o que, que é esse gerar um conhecimento? É um diálogo entre luz com a luz divina, né? A pequena luz da alma que foi enviada em comunicação com a luz divina, né? Então, elas começam a gerar esse ato de diálogo, né? É um diálogo, né? Porque quando a gente vai ler aqui o livro, a gente está em diálogo com Jesus, a gente está em diálogo com a divina vontade. E esse diálogo gera em nós esse entendimento. E quando a gente entende, é o amor, né? Por quê? Porque eu trabalho com a vontade divina. Eu não tô. Como é que eu posso explicar isso? Né? Eu não sei como é que eu vou explicar isso. Porque assim, é amor quando Deus mostra uma coisa e você larga, por exemplo, você larga tudo o que você está fazendo para dar atenção para a luz da divina vontade, entendeu? Então, às vezes, assim, às vezes você está fazendo algo normal do teu dia a dia e Deus traz uma luz. De repente ele te mostra uma luz e você, sabe, você dá toda aquela atenção, você vai lá para o conhecimento dessa luz que Deus te trouxe, você para e fala assim, opa, vamos pensar nessa luz, vamos conhecer. Nossa, o senhor estava falando, igual eu falei, do olho da alma, né? Isso me incomodou ali.
Incomodou de uma maneira boa, né? Não é incômodo de ficar incomodada mal, com desconforto, não tem nada a ver. Eu falei assim, nossa, Jesus, o senhor já falou de olho da alma em algum trecho. E eu fiquei conversando, falei, eu vou ter que procurar esses trechos, né? Isso que eu falo. Então, isso houve o quê? Um diálogo. Eu falei, então, o que que eu estou fazendo agora? Deus deu a luz, e agora, nesse momento, eu falei, eu vou procurar os trechos, né? Então, o que que é isso? Eu vou procurar o conhecimento, não é isso que ele está falando aqui? Ele gerou uma luz, vai ver sobre o olho da alma. É uma luz. Se eu não tenho o olho que vê, que foi uma luz, porque isso tocou assim em mim, o olho da alma, não sei porque tocou e ficou na minha cabeça. Se eu não tenho o olho que vê, que é Deus querendo falar comigo sobre o olho da alma, eu não vou correr atrás, né? Eu não vou buscar lá no trecho do livro do céu, entendeu? É um exemplo, né? Um exemplo claro. Eu não ia vir buscar se eu não enxergo que isso é divina vontade, é a luz que Deus está trazendo da divina vontade, se não tem uma luz aqui dentro de mim para entender, que é uma luz que Deus quer conversar comigo sobre isso, a divina vontade quer falar comigo sobre isso, eu simplesmente vai vir isso na minha mente e eu vou deixar passar. Eu não sei o que fazer com ela, eu não sei o que fazer com ela, se eu não viver na divina vontade. Mas como eu tenho esse olho que ele falou, o olho, essa vida divina, essa pequena luz de vida divina aqui que está dentro de mim, ele se comunicou comigo, né? Ele mostrou a luz, ele veio aqui e falou: olha, lê os trechos do olho da alma. Veio essa palavra, olho da alma. Eu falei, daí eu pensei, então vou atrás dos trechos, né? Vou atrás dos trechos. Então agora eu tô na parte do quê? Do conhecimento, luz e conhecimento, né? Então eu vou ler agora esses trechos. Eu vou amar o que Jesus vai falar ali para mim nesses trechos, porque eu vou confiar nele, é amor, não é verdade? Então, quando eu leio o trecho, tudo que ele fala, eu tô ali, a gente tá amando junto, né? É porque a palavra divina é dele, ele ama aquelas palavras e eu vou amar elas também, porque eu vou compreender o que ele está querendo dizer comigo, entendeu? Então, isso a gente vai gerar um amor, né? A gente gera nessa vida divina, o Espírito Santo que vem se comunicar. E aí, em ato, a gente põe ainda em prática, né? É, por isso que eu quis ler aqui junto, já para virar ação, vou ler junto esses trechos. Eu não sei o que, que eu vou entender lá, porque eu não li os trechos, não li nenhum. Eu estou correspondendo à luz. Eu quero conhecer o que essa luz está querendo falar comigo, né? De repente, hoje eu vou só ler, não vou entender muita coisa, de repente é isso, né? Eu falei assim, Jesus, eu vou ler e vou gravar os trechos, né? Porque na divina vontade, quando a gente entende que não é para ficar para si mesmo, né? A gente entrega, a gente doa, né? A gente doa a luz. Ela vem e a gente já doa junto com Jesus, a gente já vem em doação, né? Porque a gente já a imitação, né, da vida divina, né? O que Jesus fez, né? Então a gente entende que a gente entrega para a divina vontade, porque é dela, não é para mim, né? Não é para minha vida particular minha. Então, assim, na hora eu falei, eu vou ler, mas eu vou ler já fazendo um vídeo, porque é, já em ato de doação para a divina vontade, entendeu? Para ela, né? Não é um conhecimento que eu vou trazer para mim e quero guardar para mim numa caixinha para mim, né? Não, eu vou ler para doar para a divina vontade. Já como, assim, em ato de doar, de doação, né? Então, isso que, assim, que eu entendi um pouquinho aqui dessa parte, né? É, peraí, que eu parei aqui. O Pai, peraí. Nossa divindade adorável é levada por natureza. Então, isso é a natureza da divina vontade. Em modo irresistível, sem jamais cessar. Então, isso não cessa nunca, né? A gerar continuamente. Então, isso, luz, conhecimento e amor, isso é contínuo entre a Santíssima Trindade. E o primeiro ato gerador o fazemos em nós mesmos,
né? Então, o primeiro ato é feito entre a Santíssima Trindade. O Pai me gera continuamente. E eu, seu filho, sinto-me gerado continuamente. Então, o Pai gera Jesus continuamente, Jesus sinto-me gerado continuamente nele. O Pai Celestial me gera e me ama. Então, Deus gera Jesus continuamente e ama continuamente. E Jesus também se sente gerado, né? Então, é a ligação dos dois. Eu sou gerado e o amo, né? Jesus dá de volta, né? Então, o Pai gera, Jesus é gerado, o Pai gera e ama, Jesus é gerado e ama, né? E de um e o outro procede o amor, né? Então, é amor de ambas as partes, daquele que gera e daquele que é gerado, né? Então, ambas as partes sai amor, amor de quem gera e amor de quem é gerado. Neste ato generativo que não cessa jamais, encerram-se todos os nossos conhecimentos admiráveis, nossos segredos, nossas felicidades, os tempos, nossas disposições, nossas potências e sabedoria. Tudo quanto a eternidade encerra, em apenas um ato gerador que forma todo o conjunto de nosso ser divino. Então, o ato é essa geração, esse gerar contínuo de Deus que gera o Filho e do Filho, e que Deus ama gerar o Filho e o Filho ama ser gerado pelo Pai, e aí forma o amor. Por isso, esse nosso amor recíproco, que forma a terceira pessoa de nosso ente supremo, inseparável de nós. Parece que não se contenta com o nosso ato gerador em nós, mas quer gerar fora de nós mesmos, nas almas. E eis que a tarefa a confiamos à nossa vontade, por nosso amor. Então, é a tarefa da terceira pessoa, né? Olha que parece que não se contenta. Esse amor não se contenta ficar entre pai que gera o filho e o que ama gerar o filho e o filho que ama ser gerado pelo pai. Não fica contido só entre os três, entendeu? E aí gera essa terceira pessoa. É como se esse amor explodisse, que não aguenta ficar só entre as duas divinas pessoas, entre as três divinas pessoas, né? É que é distribuir, doar, né? Que é gerar fora de nós. E isso ele encontra o que nas almas. Por que que ele vai nas almas? Porque as almas é a imagem e semelhança de Deus. Ele encontra na alma essa imagem do pai e do filho, do pai que gera o filho e do filho que é gerado pelo pai, né? Então ele quer ir nas almas, porque lá ele encontra essa semelhança, né? Porque Deus, as almas é a imagem e semelhança de Deus, então é a imagem do Deus que gera por amor e é o filho amar ser gerado de volta, né? Então é isso. E eis que a tarefa confiamos à nossa vontade animada. Então, essa tarefa da divina vontade, por nosso amor, que desça nas almas e vá formar com sua luz nossa geração divina. Mas isto pode fazer em quem vive em nosso querer. Então, para que seja gerado amor divino das três pessoas nas almas, só pode ser gerado em quem vive em nosso querer. Fora dele não há lugar para formar nossa vida divina. Não há lugar. Entendeu? Só se forma esse amor do Espírito Santo divino, né? Esse amor que transborda, que vai de encontro com as almas, mas esse Espírito Santo, esse amor só vai de encontro com as almas que vivem na divina vontade, porque não vai ser gerado amor divino, entendeu? Porque se ela não encontra a vontade divina na alma, que é a pequena luz, ela não vai ser formada, ele não vai conseguir esse transbordamento assim, sabe? Esse amor recíproco de volta, né? Essa união, né? Então, assim, isso que eu estou entendendo até agora. Nossa palavra não encontraria o ouvido para fazer-se ouvir. Então, é aquilo do olho que Jesus falou, né?
Não tem como, ele traz a luz e se não tem o olho para ver, não gera, é, não traz o conhecimento, não gera o amor, né? Não consegue ver, né? Pera, vou continuar. E faltando nossos conhecimentos, o amor não encontraria substância para gerar, né? Então, a falta, né? Então, assim, a luz vai vir, né? Vai querer conversar para trazer os conhecimentos, né? Então, é Deus, assim, é Deus querendo gerar Jesus. Lembra o ato contínuo ali que Jesus está falando, né? Que Deus, ele gera Jesus continuamente. Jesus é gerado continuamente. Deus ama gerar Jesus e Jesus ama ser gerado, né? Só que daí, para que isso aconteça continuamente, a alma precisa viver na divina vontade, entender essa comunicação divina para poder produzir o conhecimento que é o conhecimento? É Jesus, é gerar Jesus, né? É ser esse gerado Jesus, né? Então, mas para que ele seja gerado e ter amor, esse amor recíproco, que é a terceira pessoa, né? Que é essa outra pessoa, precisa ter a alma precisa reconhecer a luz, senão de nada adianta ele falar. É isso que ele está falando, né? E falando nossos conhecimentos, o amor não encontraria substância para gerar, porque não encontra o conhecimento. Então, assim, a luz sem o conhecimento não gera o amor, entendeu? Então, luz sem o conhecimento, a luz que chega na alma com amor para gerar o conhecimento, que também tem que voltar, que amar, conhecer, não se encontram, não tem. Uma parte ama, a outra deixa, a outra não está amando. Entendeu? Não encontra o amor recíproco, né? Então, ele precisa ter a luz da divina vontade. E aqui a nossa Trindade Santíssima desordenada. Peraí, vou voltar. Nossa palavra não encontraria o ouvido para fazer-se ouvir. E faltando nossos conhecimentos, o amor não encontraria substância para gerar, não gera nada. E aqui a nossa Trindade Santíssima desordenada na criatura. Por isso, só nossa vontade é a que pode formar nossa geração divina. Tá? Então, por isso, só nossa vontade é a que pode formar geração divina. Por isso, seja atenta e escutar o que quer dizer esta luz, para dar o campo a seu ato gerador. Então, o que Jesus está falando? Fique atenta na luz, para você buscar o conhecimento dessa luz, porque aí encontra o amor de Deus que quer dar, né? Porque ele dá com amor, ele constantemente ele quer dar ininterruptamente esse amor, essa luz. Se ele encontra a alma que enxerga essa luz e que quer ser gerado, né? Que quer conhecer ininterruptamente Deus, que ele está gerando o quê? Jesus, porque é Jesus que ama o Pai dessa forma. Entendeu? Deus encontra em Jesus esse ato, né? Que ele falou assim lá, que é constante, ininterrupto. Então, Deus, ele gera Jesus o tempo inteiro. E Jesus ama ser gerado, então ele ama conhecer o Pai o tempo inteiro. Então, o Pai ama dar luz para Jesus gerar, e Jesus ama ser gerado, né? Ele ama ser gerado, o Pai gera ele e ele ama ser gerado. E agora nós somos esse outro Jesus, que tem que amar, receber essa luz do Pai e amar gerar essa luz, amar conhecer. Então, fala assim: eu quero conhecer, Pai, eu amo. Amo conhecer teu trabalho, amo te conhecer ininterruptamente, tudo. Entendeu? Então é isso. E aí é essa terceira pessoa, é o Espírito Santo, é o amor, né? É gerada essa vida divina, né? Por isso, só na vontade é que pode formar nossa geração divina. É só na vontade divina. Por isso, seja atenta a escutar o que quer te dizer essa luz, para dar o campo e seu ato gerador. Então, assim, atenta a tudo que Deus está mandando ali,
para você amar, conhecer o que Deus quer te comunicar. E aí você está dando amor para Deus de volta. Então, isso que eu entendi desse trecho. Né? Então, agora, eu vou ler os trechos que eu falei, que é o olho da alma. É que veio essa palavra na minha mente. Então, assim, vamos ver, né? O que é. Então, primeiro, deixa eu compartilhar a tela agora. Agora tá lá, vamos lá. Tá? Aqui, olha lá, compartilhando a tela. Então, o primeiro trecho é esse do volume 15, né? O trecho é o 13. Então, é 2 de abril de 1923, tá? A divina vontade é germe de ressurreição à graça, a santidade e a glória. Na divina vontade está o vazio do obrar humano no divino. Os conhecimentos são os olhos da alma. Olha aqui, tá vendo? Por isso que eu veio essa palavrinha na minha mente e eu queria trazer os trechos. Então, os conhecimentos são os olhos da alma, né? Então, a gente tem que amar conhecer, porque é isso que vai trazer para a gente, né? Esse olhar, esse amar de volta, né? Esse amar de volta. Precisa, Deus precisa ter a correspondência do amor, é isso que ele está pedindo, é isso que ele está falando. Então, quando ele traz a luz e a gente quer conhecer, a gente está tendo o olho da alma para amar de volta e gerar o Espírito Santo, gerar essa terceira pessoa continuamente, gera a Santíssima Trindade continuamente. É o trabalho da Santíssima Trindade continuamente, né? Em ato, né? Em, como assim, ato assim, em ação, né? Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fazia ver todo amável, majestoso e como envolto dentro de uma rede de luz. Luz mandava de seus olhos, né? Então, Jesus em volta da luz e a luz que mandava de seus olhos. Luz saía de sua boca, de cada palavra sua, de cada batimento, de cada movimento e passo. Em suma, a sua humanidade era um abismo de luz, né? Então, porque era divino, né? A luz que constante entre pai e filho, amor, né? Deus gerando Jesus e Jesus gerando, amando ser gerado por Deus, né? Então Jesus é uma luz contínua de Deus, né? E Jesus olhando para mim, uniu-me com essa luz, dizendo-me: Minha filha, quanta luz, quanta glória teve a minha humanidade na minha ressurreição. Porque no curso da minha vida, nesta terra, não fiz outra coisa senão fechar em cada ato meu, em cada respiro, olhar, em tudo, a vontade suprema, e conforme a encerrava. Então vamos lá. Minha filha, quanta luz, quanta glória teve a minha humanidade na minha ressurreição. Porque no curso da minha vida nesta terra, não fiz outra coisa senão fechar em cada ato meu, em cada respiro, olhar em tudo, a vontade suprema. E o que a vontade suprema gera? Amor, 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 né? Deus amando gerar o Filho e o Filho amando ser gerado pelo Pai. Então, isso é a vontade suprema, né? E conforme a encerrava, assim o divino querer me preparava para a glória. A luz em minha ressurreição e contendo em mim um mar imenso da luz de minha vontade. Não é maravilha que se olho, se falo, se movo, saia tanta luz de mim para poder dar luz a todos. Agora quero acorrentar-te e envolver-te nesta luz, para pôr em ti tantos germes de ressurreição por quantos atos vais fazendo em minha vontade. Ela é a única que faz ressurgir a alma e o corpo a glória. É germe de ressurreição a graça,
germe de ressurreição, a mais alta e perfeita santidade. Germe de ressurreição, a glória. Então, é como se fosse assim, é semente, né? Que vai, germe, eu já vi essa palavra, é como se fosse a semente ali, é o que vai gerar, né? É o que vai gerar, né? A ressurreição, a graça, é a mais alta, perfeita santidade, é o que vai, a ressurreição, a glória. Assim que conforme a alma faz seus atos em meu querer, né? Então, assim que a alma, o que são os atos, então, né? Como se a gente pegar o trecho que acabamos de ler, os atos é quando o Pai gera Jesus em nós e a gente ama gerar Jesus. Só um minutinho. Ama conhecer. Jesus quer, assim, Deus quer dar o conhecimento. Desculpa, gente, coçou a garganta. É assim, Deus ama gerar o conhecimento em nós e a gente ama gerar o conhecimento, né? Esse amor. Então, esse é o ato contínuo. É o amor que um gera e o outro gera, forma esse amor da Santíssima Trindade, né? O amor divino, né? Porque meu querer por natureza é luz, né? Então a divina vontade por natureza é luz. E quem vive nele tem virtude de transformar os pensamentos, as palavras, as obras e tudo o que faz em luz. Por que os pensamentos, as palavras, as obras, tudo o que faz em luz? Porque Deus se comunica com a gente de todas as formas, entendeu? Ele se comunica, né? Porque ele fala que tudo é ele, tudo é divina vontade, tudo é luz. Se tudo é divina vontade, então o pensamento que passa, a palavra que sai da sua boca, o que você está trabalhando, então tudo que a alma faz gera conhecimento de Deus, né? E quanto mais a gente vai se iluminando, né, reconhecendo e compreendendo, mais a gente vai gerando esse amor de volta, né? A gente vai amando, né? Que eu tô relacionando com o trecho que foi o trecho base, né, que chamou assim a minha atenção, né? Depois estava eu a dizer o meu doce Jesus: rezo no teu querer, a fim de que a minha palavra, multiplicando-se nele, tenha por cada palavra de cada criatura uma palavra de oração, de louvor, de bênção, de amor, de reparação. Gostaria que minha voz se elevasse entre o céu e a terra, absorver em si todas as vozes humanas para dá-las a ti, em homenagem e glória, de acordo com como tu queres que a criatura se sirva da palavra, né? Então, que a criatura se sirva do conhecimento, né? Então, ela está orando ali, né? Que cada palavra dela, que essa oração de amor, de reparação de bênção esteja na boca de cada alma, né? De cada vozes humanas ali, né? E para gerando, né? O amor, olha, é, abrindo, né? Vamos dizer, abrindo a boca para falar, vamos dizer assim, né? De acordo como tu queres que a criatura se sirva da palavra. Então, isso aqui, ó, ela está fazendo o quê? A vontade divina, ó. É de acordo com o que Deus quer, que a divina vontade quer. Agora, enquanto dizia isto, meu amável Jesus pôs sua boca perto da minha. Então, Jesus veio com a boca perto dela. E com seu fôlego, aspirando, absorvia minha respiração. Minha voz, meu respiro no seu, e pondo-o como em caminho em seu querer, percorria cada uma das palavras humanas, e mudava as palavras, as vozes, segundo o que eu tinha dito. Conforme as percorria, assim se elevavam ao alto para fazer o ofício diante de Deus. Então, assim, que eu entendo, Jesus absorveu a palavra que estava saindo da boca dela como se é a dele falando. Ele tomou como dele.
entendeu? Como se ele tivesse dito, né? Como saindo essa voz que eu tô falando agora, como se fosse Jesus falando, entendeu? E ele absorve essa voz que ele deu ali, e essas palavras, é, eu não sei se eu consegui explicar isso, tá? É a primeira vez que eu tô lendo o trecho, então, assim, eu tô tentando entender, tá? Então, não sei, é aquilo que eu falei, eu tô lendo, mas o que vai vir de entendimento eu não sei, tá? Às vezes tem coisa que eu nem vou entender ainda. Em nome de todos, de todas as vozes humanas, eu fiquei maravilhada. E lembrando-me que Jesus já não me fala tão frequentemente do seu querer, disse-lhe: Diz-me, meu amor, por que não me falas tão frequentemente do teu querer? Talvez eu não tenha estado atenta às tuas lições e fiel em pôr em prática os teus ensinamentos. Então, aqui, vamos ver que Jesus vai falar sobre isso, né? Ela está falando assim que ela está lembrando que Jesus não está falando muito da divina vontade para ela. E aí ela está fazendo a pergunta para Jesus. Será que eu não estava atenta? O senhor estava mandando a luz e eu não estava correspondendo? Né? Vamos ligar com aquele outro trecho, né? Então, eu falo, será que eu não estava atenta às suas lições? Eu não estava infiel em gerar o amor e pôr em prática os teus ensinamentos? Será que eu fiz alguma coisa de errado, né? Então, vamos lá. Aí Jesus vem explicar. E Jesus, minha filha, em minha vontade está o vazio do obrar humano no divino. Né? Então, o obrar humano está vazio no divino. E este vazio deve ser preenchido por quem vive em meu querer. Quanto mais esteja atenta a viver em meu querer e em fazê-lo conhecer aos demais, tanto mais cedo será preenchido esse vazio. Então, assim, quem vive na divina vontade, as obras humanas não existe. Está vazio de obra humana. Assim, está vazio do obrar humano no divino. Peraí, acho que eu entendi errado. Vamos lá. Minha filha, em minha vontade está o vazio do trabalhar humano no divino. Né? Então, assim, e este vazio deve ser preenchido por quem vive em meu querer. Quanto mais esteja atenta a viver em meu querer e em fazê-lo conhecer os demais, tanto mais cedo será preenchido esse vazio, de modo que o meu querer, vendo-se mover em si ao querer humano, como regressando ao princípio onde saiu, sentir-se-á satisfeito e verá cumpridos seus anseios sobre a geração humana, ainda que fossem poucos ou mesmo um só. Então, assim, ele está falando que no querer divino está vazio do humano trabalhando para o divino. No divino, né? Não é pro divino, é no divino. Então, precisa o quê? O humano trabalhar no divino. E falta obras, está faltando obras na divina vontade, né? É, ai, eu entendi, não sei se eu vou conseguir expressar isso. Pera, é assim, como se tem um campo, a divina vontade ela tá vazia, esperando que o ser humano faça trabalhe, né, com o seu humano no divino. Ai, eu não sei se eu consegui explicar isso não. Aí o que que Jesus está falando assim? Como regressando ao princípio onde saiu, né? Então era para ser assim, né? A gente tá aqui no humano, né? Mas trabalhando no divino, né? Então isso falta muito. Jesus está falando que faltava muitas obras para ser feita. Tava aquele vazio, aquele espaço vazio, como se a gente entra numa sala aí toda vazia. Tava precisando de alguém que trabalhasse dentro dessa sala vazia, mas essa sala vazia é divina, né? Então, assim, tava faltando, por exemplo, seres humanos que entrassem nessa sala divina para trabalhar. Mais ou menos assim, né, que eu tô entendendo. Então, ele falou assim, ainda que fossem poucos ou mesmo um só. Então, poucas pessoas ou uma só pessoa é o que Jesus fala que é o suficiente.
né? Porque meu querer com sua potência pode refazer-se de tudo. Mesmo com um só, se não encontra outros. Ele quer para todos, mas se não encontra, precisa de uma alma. E aqui a primeira alma que fez os atos foi a Luísa, né? Mas é sempre uma vontade humana que deve vir na minha para preencher tudo, o que os demais não fazem. Isto me será tão agradável que rasgarei os céus para fazer descer meu querer e fazer conhecer o bem e os prodígios que contém. Então ele precisa de uma vontade humana, né? Aqui a da Luísa, que seria essa uma, e aí ou outras poucas. Ele falou mesmo que fosse uma só, mesmo que fosse só ela, né? Ia preencher esses espaços que os outros não fazem, mesmo que só uma pessoa aceitasse a viver na divina vontade. Mesmo que fosse só a Luísa, ele falou que ele ia preencher com os atos dela esse espaço. Mas ele falou que uma ou poucas, né? Mas ele tá dando a entender aqui que vai ser poucas, né? Ou mesmo uma só. Mas tá dando a entender que vai ter mais, né? Que é preencher esses vazios. E esses vazios precisam de uma vontade humana que deve vir na minha, uma vontade humana que deve vir a divina vontade para preencher tudo o que os demais não fazem. Então, muitas almas não fazem. Isso me será tão agradável que rasgarei os céus. Né? Ele vai abrir o céu para descer na terra, para fazer descer meu querer e fazer conhecer o bem e os prodígios que contém. Então, ele vai rasgar o céu. Né? Então, o que, que eu lembro assim de rasgar o céu? É abrir o céu para trazer aqui para a terra. Né? Então, se uma ou algumas, basta para ele trazer a vontade divina para a terra, né? Então, vamos lá aqui. Cada entrada que faz demais em meu querer me incita a te dar novos conhecimentos. Então, cada vez que ela se fundir no querer, cada vez que a gente vai se fundindo no querer, conhecendo, Jesus vai trazendo mais conhecimento, né? Então, cada vez que ele vai vendo a gente, né, com a vontade divina, querendo conhecer, ele vai trazendo mais. A te contar, e sobre ele, a te contar outros prodígios, porque quero que conheça o bem que faz para que o aprecie e ame ou possuí-lo, né? Então, assim, eu vou voltar lá naquele trecho, né, que a gente acabou de ler. Então, cada vez que Deus traz a luz e a alma corresponde a esse amor, né? Então, Deus traz essa luz, esse conhecimento com amor, e a alma corresponde em conhecer esse amor, né? Cada vez que é gerado, né? Isso, Jesus vai trazendo mais, a divina vontade, né? Vai trazendo mais, né? E cada vez aqui, ame o possuí-lo. O que é o amar? Lembra que ele falou que gera o Espírito Santo, que é amar de volta? Né? Então, ela recebe a luz, né? Deus gera, Jesus, né? Gera o conhecimento, que é Jesus, com amor. O conhecimento ama ser gerado, né? Jesus ama ser gerado. E quando a gente ama, né? A gente ama de volta, Deus vai trazendo mais conhecimento, conforme a nossa pequenez, né? A gente não recebe tudo de uma vez. Não tem como, né? Então é igual esse trecho 31. É um gerar constantemente. Então é de conhecimento e conhecimento, a gente vai gerando, vai ampliando, ampliando, vai ampliando, né? Então assim que eu tô entendendo, né? Que ele vai ampliando, né? Vai enchendo esse espaço vazio, né? Que estava falando ali. Então vamos lá. O conhecimento é o olho da alma. Então, o conhecimento é o olho da alma. Então, quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai enxergando a divina vontade, né? Mais a gente vai enxergando, né? O olho. O que é o olho? É, é, é porque tinha
tinha um trecho, mas ele estava lá no volume, nos primeiros volumes, eu não lembro, que Jesus fazia, sabe, uma analogia assim, é, o corpo humano, né, no corpo físico da gente aqui, a gente precisa do olho para enxergar as coisas, né? Então a gente precisa do olho para estar enxergando, né? E na divina vontade, o olho da alma, entendeu? O olho que vai enxergar Deus, o olho que vai enxergar esse amor, que vai enxergar tudo que Deus é, não sei como que eu vou explicar, que vai enxergar a divina vontade, é o conhecimento, entendeu? Para a alma, é o conhecimento de Deus, né? O conhecimento que vai enxergar, né? Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso agora. A alma que não conhece está como cega àquele bem, aquelas verdades. Né? Então, é aquilo que aquele trecho estava explicando, né? Aquele trecho que acabamos de ler, 31, né? Então, a alma que não conhece, então a alma que não busca, né? Que não quer conhecer, que não se abre ao conhecimento, ela fica cega. Ela não recebe o bem, né? Porque não vai adiantar. Em minha vontade não há almas cegas. Olha, em minha vontade não há almas cegas. Ela recebe a luz, ela enxerga essa luz, ela vai atrás da luz para conhecê-la, para amá-la, porque ela ama conhecer, ela quer conhecer. Aliás, cada conhecimento lhes dá um alcance maior de vista. Olha, amplia a visão da divina vontade. Então, assim, às vezes isso a gente consegue entender porque hoje mesmo aconteceu isso, né? Eu fiz uma partilha, daí a Aline falou assim: olha, só que fez uma correçãozinha ali, né? Aí depois ela falou assim: olha, mas fica tranquilo, assim, isso tá de acordo com o seu cerquinho da divina vontade, né? Você vai ampliando, né? Então, quer dizer, aquela visão que eu tenho, que eu estava tendo naquele momento, naquela meditação, né, estava de acordo com o conhecimento que eu tenho, entendeu? Mas daquele conhecimento eu não posso ficar só. Ele não está falando que eu tenho que gerar mais a vida divina aqui. Então eu não posso me fechar só naquele conhecimento. Eu tenho que querer conhecer mais. A vontade divina, ela não quer cessar de conhecimento. Ela não quer cessar de me dar luz, ela não quer cessar de me dar conhecimento. Entendeu? Então, quanto mais eu vou ampliando, vou vendo mais longe, entendeu? Então, às vezes eu tô com a vista que eu tô enxergando, por exemplo, 30 metros para frente, né? Então, vamos supor que hoje, com aquela meditação, que ela viu, né? Porque ela consegue, ela tá com a vista mais ampliada. É uma pessoa que tá, assim, com a vista mais ampliada. Então, ela falou, assim, não, tá tudo certo, né? Com tanto conhecimento que você tem até agora, você vai enxergar 30 metros para frente, né? Mas eu não posso parar em 30 metros, né? Então eu vou conhecendo mais, né? Vem atrás dos conhecimentos, que Deus vai dar a luz, né? E aí eu venho atrás do conhecimento de conhecer mais, e aí eu venho e eu começo a enxergar 50 metros para frente, né? Então, assim, tô dando assim um exemplo assim, é, básico, né? Vamos dizer assim, né? Por isso entra frequentemente em meu querer. Então, por isso entra frequentemente em meu querer, né? Então, não. Que é entrar? Fica atenta, né? Você fica frequentemente atenta ao querer divino, para você ficar conhecendo, né? Então, você fica constante nesse querer conhecer, né? Querer entender, querer conhecer. Alarga teus confins em minha vontade. Isso a gente vai ampliando, 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 né? E eu, assim que veja isto, voltarei a te dizer coisas mais surpreendentes de minha vontade. Né? Então, o que Jesus vê? Viu, né, que a gente
Ele trouxe a luz, a gente buscou a conhecer, a meditar e conversar e tentar compreender aquela luz e gerar esse amor todo. Aí ele vem trazer mais verdade, mais luz, mais coisa. Agora, enquanto isso dizia, giramos juntos um pouco pela terra, mas ó o espanto! Muitos queriam ferir o meu amado Jesus, que com facas, quem com espadas, e entre estes havia bispos, sacerdotes, religiosos, que feriam até o coração, mas com tal fúria que dava horror, né? Parece que as visões que nós temos hoje, né? Olha aqui, a gente, eu tava vendo um vídeo, era da Valtorta, e aí a Aline tava falando de um, de um, eu não sei falar certo, porque era alguma pessoa que escreveu, né, que o padre trouxe, que é um padre que eu conheço também, que é um sacerdote compromissado, né, não é desses desviado, não. E ele trouxe um livro que foi escrito sobre o Vaticano, lá sobre a história da igreja, né, sobre a história da igreja, não é sobre o Vaticano, é sobre a história da igreja. E ele estava falando, né, que sobre sim a visão progressista, né, o que, que acontecia lá, então que quando eles viam que tinha um padre assim mais progressista, daí eles eles queriam introduzir isso dentro da igreja, né? E não é o querer divino, né? Isso aí é como se fossem essas facadas aqui, ó, espadas aqui. Aí eles vão nomeando, né? Nomeia cardeais que têm esses pensamentos, né? Comunista, progressista, né? Então, quanto mais ele vê, eles se unem lá e vê ali que tem um padre, não sei, que começa a ter esses pensamentos que é de acordo com o que eles querem, né? Que não é a vontade divina. Eles vão elegendo ele, né? Vão deixando ele com mais poder, né? Dentro da igreja, né? Então, assim, então aqui, assim, foi um exemplo, assim, que veio na minha mente, né? Que eu vi isso hoje. Ó, como sofri e lançava em meus braços para ser defendido, e eu estreitava e lhe roguei que me desse parte de suas penas. Ele me contentou com transpassar-me o coração com tal veemência, né? Então ele trouxe essa dor, né? Ela sentiu a dor de Jesus, né? E quando é a mesma coisa, a gente vê essas coisas, a gente fica entristecido, né? Não tem como não sentir a dor de Jesus, né? De sentir todo dia uma chaga profunda. E Jesus repetidamente voltava a me ferir. Então, como que eu posso ver assim, que Jesus repetidamente voltava a me ferir? Às vezes você vê uma notícia, dói, você fica triste, né, pelos acontecimentos, né? Aí daqui a pouco você vem outra notícia, vem um outro vídeo, vem uma reportagem, né? Então, assim que eu posso entender e a gente fica cada vez com mais dor, né? Você fica cada vez mais sentindo esse absurdo, né? Dessa profanação, né? Contra a igreja, né? Contra o corpo de Cristo, contra o sacramento. E vem, um dia você fica sabendo uma coisa, outro dia parece que vem uma coisa pior, pior ainda, né? Então, assim, Jesus voltava e voltava, ele está compartilhando, né? O sofrimento. Então, na manhã seguinte, sentindo-me ainda forte a dor, o meu doce Jesus voltou dizendo: Deixa-me ver o teu coração. E enquanto olhava, disse-me: Queres que te cure para te aliviar da dor que sofres? E eu: Meu sumo bem, por que queres curar-me? Não sou digna de sofrer por ti? Teu coração está todo ferido, e o meu por comparação ao teu, ó, como é escasso o meu sofrer, né? Como é pequeno em comparação ao que o Senhor sofre, né? O meu. Melhor se a ti te agrada, me dê mais penas. E ele, estreitando-me totalmente a si, continuou a trespassar-me o coração com mais dor e deixou-me.
né? Então ela falou assim: Jesus, Jesus falou, quer que eu cure? Quer que eu tire a sua dor? Ela falou: Jesus, o que eu estou sofrendo é muito pequeno em comparação ao seu. Então, se o senhor quiser desabafar mais, pode trazer, pode desabafar, né? Então, é isso assim que eu entendo desse trechinho. Então, seja tudo para a glória, para a sua glória. Então, esse foi o primeiro trecho. Daí tem outros, mas acho que vai ficar muito longo, né? Aí tem que continuar em outro vídeo, ó, que é do volume 1734, olha. Também que vai estar falando aqui embaixo, ó, o olho da alma, né? Quanto mais se esforça por olhar, para cooperar, para conhecer, para amar tudo, né? Jesus se amplia mais, é a mesma coisa, ó. Jesus está falando a mesma coisa que ele falou nesse, né? Olha, quanto mais se esforça para olhar, para cooperar, para conhecer, para amar tudo, o que fiz minha humanidade se amplia mais, recebe mais luz, compreende mais e toma mais bens, né? Vai cada vez mais vendo mais distante, mais profundo, né? Compreendendo mais e mais, né? A Deus, né? A divina vontade. Então está em seu poder ser mais rica ou pobre, mais cheia de luz, de calor ou mais fria em trevas, né? Então assim, quando a gente agora pegando, né? Aqui, ó, eu só li esse trechinho, a gente vê quanto tem relação com aquele trecho, né, da live, olha. Por isso que Jesus falou para me pesquisar essa palavra. Olha aqui, ó, né, aqui, olha. Quanto mais rica ou pobre. Então, quanto mais cheia de luz e de calor ou mais fria em trevas, né, que ele fala fica ociosa, né? Então, se ela ficar ociosa com a luz e não querer, né, a divina vontade, né? Se ela não querer a divina vontade, ela não vai conseguir enxergar a divina vontade, né? Ela não vai entender, né? Não vai amar como Deus quer que ela ame, né? Não vai gerar a Santíssima Trindade nela, né? Então, mas esse aqui é o próximo trecho, ó. Então tem mais esse, né? Então foram um, dois. Eu sei que tem aqui palavras que tá em dois lugares, ó. O 3, ó, tá lá no volume 33, né? Ó, a atenção, o olho da alma. Olha para você ver, né? Tá tudo ligado, né? Tem esse, depois tem, acho que mais esse aqui, tá? Ó, a razão é o olho da alma. Então tem esses trechos aqui, mas eu vou acabar lendo outro dia, que ficou um pouco longo esse, tá bom? Amém, Fiat.